Olá, olá! Sejam muito bem-vindas a mais uma live por aqui. E hoje estou aqui, ó, a caráter, com a única coisa de noiva que eu tinha em casa pra a gente fazer juntas a reprodução da minha maquiagem de noiva. Não fui eu que fiz a minha maquiagem lá em 2014. Em 2014 eu estava ali nos primeiros anos da minha paixão por maquiagem. Então eu ainda não tinha nenhuma habilidade o suficiente para fazer minha própria maquiagem do meu casamento. Hoje eu faria. Hoje eu teria essa aptidão técnica e teria essa habilidade, teria essa firmeza, essa confiança. Por quê? Os anos foram me dando isso, o estudo foi me dando isso. Claro que hoje eu sou maquiadora, então eu estudei muito, eu fiz muitos cursos, então isso me dá sim essa habilidade e essa confiança suficiente. Mas sabe por que eu tenho essa confiança? Porque eu me maquio muito. Então, mesmo se eu não fosse maquiadora, mas se eu me maquiasse muito, tivesse os produtos, tivesse a habilidade, sim, eu faria a maquiagem do meu próprio casamento, com certeza. Eu pedi para que fosse um olho com um toque rosado, e naquela época a maquiadora, então, né, ela escolheu fazer um rosado que vai escurecendo, fica um pretinho no canto, mas é um preto clarinho. Deixa eu mostrar pra vocês como ele é claro. Eu só tenho essas fotos, infelizmente eu só tenho essas fotos. A maquiagem nem está finalizada, ó. Tá faltando máscara de cílios e tá faltando delineado. Eu não tenho fotos com mais detalhes do que essas, infelizmente. Mas não tem problema, né? Como eu não era tão ligada naquela época ainda em maquiagem, as únicas fotos da maquiagem que eu tenho são essas realmente. Eu usava a sobrancelha muito mais fina do que eu uso hoje. Hoje eu gosto muito mais. E o esfumado não subiu o suficiente naquela época. Sim, infelizmente. Eu nem sabia, né, que deveria subir mais ou não. Hoje eu faria maquiagem muito diferente, com os mesmos tons, mas de uma maneira muito diferente, para que, de olhos abertos, a maquiagem tivesse aparecido muito mais. Porque o que aconteceu na minha maquiagem de noiva foi que a minha pálpebra ficou gordinha e o meu olho ficou pequeno. Por mais destacado que ele esteja, a maquiagem ela tinha que ter subido mais, para que aqui, ó, abaixo da sobrancelha, ela tivesse realmente dado muito mais profundidade. Hoje, olhando, eu vejo isso. Na época, não. Na época, eu me amei, eu estava me achando maravilhosa e é isso que importa. Porque nós temos que buscar na maquiagem o sentimento. Por que você se maquia? Seja no teu dia a dia ou seja para eventos muito especiais. Por que você se maquia? Não é para estar maquiada, é para se sentir bem, bonita, empoderada, confiante, com autoestima muito elevada, para você se sentir um mulherão ou para você se sentir super feminina. Cada uma de nós busca algum sentimento, mas é sentimento que a gente busca na hora da maquiagem. Não é um delineado perfeito, um cílio postiço perfeito, uma cor de base perfeita. Esses detalhes, a parte técnica da maquiagem, ela vai te levar a um sentimento. E o mais importante é, durante o caminho do teu aprendizado na maquiagem, ou durante o momento que você tá ali se olhando no espelho e se maquiando, seja na maquiagem de 5 minutos antes do trabalho, seja na tua maquiagem de 2 horas antes de uma festa, não importa. Mas o que importa é que nesse momento você esteja se amando, levando esse sentimento, fazendo esse momento um momento de prazer, um momento de amor próprio, um momento muito gostoso. Isso que é o mais importante na maquiagem. Não é se o teu delineado tá perfeito ou não, é se você está se amando. Só que pra você conseguir chegar nesse todo sentimento bom, seja no dia do teu casamento, no dia da tua formatura, no teu dia a dia, no dia que for, sabe o que é mais importante? É você ter certeza que aquela maquiagem tá certa pra você, porque isso vai te levar pra esses sentimentos que a gente tava conversando aqui. E isso pode ser um caminho. Certo? Então vamos à base da Nina Secrets, que vai fazer parte aqui da minha maquiagem de noiva. É claro que ela foi lançada, sei lá, quantos dias? 8 dias, 9 dias, então não foi ela que foi usada no meu casamento. Naquela época foi usada a base da Mary Kay, acredito que o corretivo da Kerolan, e pelo que eu me lembro, a base em pó da Mary Kay, que era um potinho assim, ó. Então hoje eu jamais escolheria esses mesmos produtos, porque hoje a minha pele está diferente. E mesmo assim, na época, minha pele ficou com uma cobertura bonita, mas ela ficou com as linhas de expressão bastante marcadas.
O que, infelizmente, não foi culpa da maquiadora não, tá? É a minha pele. E hoje ela está muito mais marcada, com muito mais linhas de expressão, eu usaria produtos ainda mais leves. Mas não de cobertura mais leve, de textura mais leve. Agora, a base da Mary Kay eu acho que eu usaria tranquilamente sim, porque eu gosto muito dela. Tudo vai variar qual base que eu iria escolher se eu fosse maquiar hoje. Eu vou casar de dia ou à noite, no inverno ou no verão. Isso vai mudar a escolha do meu produto com certeza. Vamos lá? Vamos fazer juntas? Vamos fazer juntas. Então, hoje, junto aqui com vocês, eu vou testar primeiro a base. E a gente vai saber, no primeiro momento aqui, se ela vai ficar muito clara pra mim ou não. Então, sim, muito provável que ela vai ficar um pouquinho clara. Então, eu vou misturar ela com outra base que eu já peguei aqui. Então, olha ali. A base não ficou extremamente clara. Não, olha a cor do meu pescoço. Certo? Então, daria. Daria pra aplicar ela inteira, sozinha? Deixa eu me olhar aqui no espelho. Acho que daria. Só que aí, pra ti, eu vou ficar muito clara. Pra ti aí. Por causa da luz. Então, eu vou fazer uma misturinha, gente. Vou ter que fazer uma misturinha. Não vai dar certo esse negócio aqui. Eu vou misturar a base Born This Way da Too Faced com a base da Nina Secrets. Vou misturar meio a meio. Ó, essa base é muito escura pra mim. E a base da Nina Secrets, vocês viram que ficou, né, um pouco clara. Olha ali. Vai dar super certo porque a base da Nina Secrets é uma base neutra. Ela não é nem amarelada nem rosada. E a base da Born This Way é amarelada. Levemente amarelada. A base Born This Way da Too Faced é uma base bastante parecida, na teoria, com a base da Nina Secrets, tá? Misturando aqui. Apliquei mais ou menos meio-meio. Primeira vez que eu tô fazendo isso aqui. Não sei como é que isso vai ser. E vamos lá. Dando batidinhas na minha pele. Essas duas bases que eu estou usando, elas têm esse efeito glow. As duas bases, elas têm cobertura média, pelo que eu vi, né? A da Nina. Vou aplicando a base no rosto todo. Hoje, se eu fosse fazer a minha maquiagem do meu casamento, se eu fosse casar de novo, sabe o que eu faria? Testaria várias vezes. Testaria muito, 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 muito. Porque é um dia onde a gente vai tirar muita foto. Então, ó, quando eu chego muito perto aqui da câmera do Instagram, do YouTube também, parece que eu tô muito branca ainda, mas dá uma olhada, lá no espelho tá perfeita a cor. Ó, quando eu venho um pouquinho pra trás, vocês estão vendo um brilho, um glow muito presente, porque são duas bases bastante iluminadoras, né? Olha, ela tá completamente molhada na minha pele. Eu gosto de glow na pele, gosto bastante. Eu só não gosto da sensação de pele peguenta. Então, o meu vestido naquela época, ele vinha com um decote até aqui, mas era bem fechadinho, né? Bem encostado uma parte na outra. Deixa eu ver se eu consigo mostrar que é mais fácil. Olha. Então, ele vinha com um decote mais pra baixo, mas as florzinhas, né, a renda, ela se encostava, então não dava pra ver nada. Até porque eu não sou uma pessoa que amo decotes. Não, pra mim isso não é tão importante. E o meu colo aqui, ele ficava todo aparecendo. Então, eu desceria a minha base. Com certeza, desceria minha base até encostar naquele tule, sabe? Não encostar no branco do vestido, porque senão vai manchar o vestido conforme eu for me mexendo. E isso é bem importante pra vida, não é só pro dia do teu casamento. Tu tem que descer a tua base, caso não fique da mesma cor. Eu não tô vendo hoje, principalmente lá no espelho, ó, grandes diferenças aqui. Daqui sim, ó, que eu tô muito rosa. Vamos passar corretivo? Vamos passar corretivo. Esse corretivo vai ficar muito escuro por cima dessa base. Vou dar uma misturada, tá? Com a esponja maior, vou dar um acabamento aqui, ó, para que não fique nada marcado. E como que eu sei o quanto de base aplicar? Eu vou olhando se as minhas imperfeições, base ou corretivo, eu vou olhando até que as minhas imperfeições estejam cobertas.
Não vou dar mais cobertura, gente, poderia, tá? Olha, aqui eu tô enxergando a minha pele por baixo. Tem base, né, claro, mas eu enxergo a minha pele. Tá tudo certo, gente. Tu que vai escolher se tu quer mais cobertura ou não, no dia do teu casamento ou no teu dia a dia ou quando for. Tu que vai escolher. Por enquanto a cor tá esquisitíssima aí pra vocês por causa do reflexo aqui da luz. Com o pó vai ficar tudo certo. O que eu vou fazer agora? Selar a minha pele. Então eu vou selar a minha pele. Maquiagem de noiva é uma maquiagem que tem que ter durabilidade, porque muitas vezes a noiva ela se maquia muito cedo, bastante. Pó também da Bruna Malheiros, mas agora derrubei tudo. Porque é o pó da área do rosto agora, tá? Não precisa comprar 2 pós, tá? E aí, galera, não adianta nada aplicar uma base mais leve e depois aplicar um monte de pó e querer que tua maquiagem fique leve com viço, tá? Tem que aplicar menos pó se tu quer usar uma base que nem eu usei hoje e deixar ela com viço. Mas é claro que as coisas se ajudam. Olha só, se eu gosto de uma base, de uma pele com um aspecto um pouco mais leve, mas não necessariamente com muito glow, eu posso sim usar uma base mais leve e usar bastante pó depois para deixar ela sequinha, porque vai ficar com mais glow do que se eu usasse uma base extremamente mate com um monte de pó em cima. Bom, minha pele agora está completamente selada, inclusive aqui embaixo ó, dos olhos, tá tudo bem direitinho. Show de bola. Agora a gente vai fazer contorno. Eu lembro que ela não usou contorno cremoso, por isso que eu não tô usando hoje aqui, tá? Com vocês. Vamos fazer um contorninho. Vou aplicar um blush. Esse blush aqui é o Sunbasque da MAC. Só pra não aplicar sempre, como eu aplico quase todas as lives com vocês, o mesmo, né? Opa, já dei a chinelada. Já dei a chinelada. Esqueci que é pigmentado, bicho. Já chinelei. Já arrumo, né? Já arrumo. Gente, uma coisa sobre blush. É engraçado que alguns produtos, eles vão sendo absorvidos pela pele, né? Conforme os minutos vão passando. Vou pegar um pouquinho de pó aqui e já aplicar um pouquinho aqui no blush, só que na entradinha, ó, que ficou muito marcado, que foi exatamente aqui que marcou demais. E aí eu tava falando pra vocês que o blush, às vezes, ele é absorvido, sabe, com o passar das horas, até tu terminar a maquiagem, sabe? E aí tu vê se tu passa mais ou não, se deu chinelada mesmo ou não. Iluminador com brilho, eu aplicaria somente aqui, não aplicaria em outro lugar. Se você já me conhece, você já sabe por quê. Se você tá me conhecendo por agora e você não entende por que eu não sou a louca do iluminador no centro do rosto, é porque eu não gosto do efeito. A minha pele já é oleosa o suficiente, eu não quero brilhar no centro do rosto. Eu não quero que o centro do meu rosto fique destacado. Eu quero que o zigomático fique destacado. Apenas. Fiz um contorninho no nariz, agora eu vou aplicar um pouquinho de pó em cima aqui, ó. Principalmente do lado de cá, ó, do lado de cá o outro, tá? Esse, ó, ficou um pouco mais escuro. Vamos começar os olhos? Pra começar os olhos, eu vou começar pela sobrancelha. Gente, na época eu fazia a sobrancelha muito mais fina, né? Vocês viram ali na foto que eu falei pra vocês no começo. Sobrancelha é uma coisa que varia muito com a moda. Na época era um pouquinho mais moda, né? Era mais comum fazer a sobrancelha mais fina de fato. Eu hoje não vou conseguir fazer minha sobrancelha mais fina aqui junto com vocês, tá? Eu vou fazer ela normal, como eu faço sempre. Eu vou tentar não engrossar. Isso que eu vou fazer. Mas os pelos estão ali. Então a maquiagem aqui hoje não é pra ser uma cópia exata. É pra ser uma inspiração. É pra eu fazer o mais parecido possível.
Temos uma sobrancelha muito mais grossa, muito mais peluda do que em 2014, tá? Isso não tenho como mudar. Agora eu vou pegar o meu corretivo da Bruna Tavares, que ele está bastante seco pra minha pele. O bichinho tá acabando. Tô deixando esse corretivo aqui pra usar como base de sombras, porque ele é mais grosso, mais seco. Primeira coisa que eu vou fazer é selar abaixo da minha sobrancelha. Eu vou pegar o meu pincel, aquele que eu usei para aplicar o pó no centro do rosto, e com ele mesmo eu vou aplicar aqui, ó, um pouquinho embaixo da sobrancelha. Para selar esse corretivo embaixo da sobrancelha, aqui fora e aqui dentro, para a sombra não ficar marcada. Fazer isso não é uma regra, tá? Galerinha, não é uma regra. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar o esfumado. Pincel 15 da Vult. E agora, galera, vai ser uma incógnita aqui se a maquiagem vai ficar parecida ou não, porque eu não sei os produtos que ela usou, eu não tenho os mesmos, necessariamente, não sei se eu tenho ou não, né? Realmente eu não sei. Mas eu me lembro, eu fiz curso de maquiagem depois com a maquiadora que me maquiou no meu casamento. Então eu lembro que ela usava essa sombra aqui, ó, pra todo mundo. Essa sombra é a sombra Motif, M-O-T-I-F. Motif? Não sei como é que fala em inglês. Mas ela é uma sombra iluminadora meio amarelada. Ela é meio furta-cor, sabe? E ela aplicava assim, ó. Embaixo da sobrancelha, sem encostar na sobrancelha. Não é iluminando. Ela aplicava assim, ó. Embaixo de tudo. Então eu só tô fazendo isso aqui hoje. Quando se mexe, fica um rosado, fica bem bonito. Eu gosto. Inclusive eu tinha esquecido dessa sombra aqui. Agora eu vou pegar um marrom clarinho e vou começar a fazer um esfumado. O marrom clarinho que eu vou usar é um blush, na verdade, porque eu talvez acho que ela usou esse. Não tenho nem ideia, mas talvez. É o Harmony da MAC. Daria pra ter feito contorno com ele também em mim. Poderia ter usado, porque talvez foi isso que ela usou na época, mas eu não lembrei. Então eu vou pegar, é um marrom claro, gente, não precisa ser esse produto, tá? Eu não vou conseguir fazer exatamente a mesma técnica que ela fez em mim. Eu vou hoje me concentrar em fazer as cores. E depois a gente vai comparar essa maquiagem. Começo dando batidinhas até aqui fora. E já vou fazendo aqui, ó, um cantinho na minha maquiagem, porque essa maquiagem ela tem um cantinho. Agora que eu já depositei a sombra, eu vou esfumar um pouquinho. Vou depositar mais aqui, ó, no cantinho. E a maquiagem, ela foi um pouco mais lateral. Mesma coisa do outro lado. Eu vou aplicar uma cor de sombra, que é um marrom escuro, que puxa um pouquinho para um vinho, talvez para um uva. Por quê? Eu não quero vir com o preto direto aqui. Eu quero escurecer um pouquinho mais esse cantinho, com uma cor que vai combinar com o rosa que eu vou aplicar no cantinho interno da pálpebra móvel. Eu tô usando agora o pincel 221S da MAC. Pode ser qualquer pincel médio de esfumar. Poderia ser o W134 da Macrylan. Poderia ser o da Dye Makeup, que eu esqueci a numeração agora.
Depois eu olho pra vocês se vocês quiserem saber. Olha, gente, então, não sei se vai ficar parecido esse passo aqui da maquiagem, mas eu não viria com preto direto agora, porque eu acho que eu não vou conseguir esfumar ele. Pra gente trabalhar com preto, a gente tem que estar com bastante cor aqui, bem escuro, senão vai ficar manchado. Vou aplicando então, fazendo uma construção. E deixando bem esfumadinho. Mesma coisa lá do outro lado. Olha, eu já ia pra lá, né? Porque é o que eu faria no meu olho. Eu faria agora um esfumado aqui, ó. Com essa cor. Pra dar mais profundidade. Pra que depois nas fotos o meu olho ficasse maior e não achatado. Então, aquilo que a gente conversou lá no começo, até que a Isa perguntou, né, sobre formatos de olhos e tal. O que eu faria no meu olho pra dar mais profundidade pra ele, pra que nas fotos aparecesse um olho grandão e não um olho achatado, é que eu traria essas mesmas cores mais escuras aqui também, ó. Aqui. Aqui. Talvez até subiria mais as outras cores. Esse aqui eu subi mais, ó, porque eu tô mais acostumada, né? Mais do que na maquiagem lá do dia do meu casamento. Pelo menos é o que eu consigo perceber na foto. Troquei o pincel, não peguei mais sombra. Só pra esfumar a bordinha. Vou aplicar a cor mais clara aqui no cantinho interno. Pra isso, primeiro eu pego a esponja, tiro a marcação, ó, que tá nesse olho, tirei. E agora eu vou aplicar com um pincel de depositar sombra, ó. Eu vou aplicar essa sombra da Mary Kay, que é um rosinha cintilante, bem clarinho. Eu não sei que produto que ela usou, não tenho nem ideia do que ela usou em mim. Poderia usar um pigmento. Acho que vai ficar até parecido. Depositei com o pincel que tá sujo com aquela sombra que eu usei antes. Eu vou desfazer aqui a bordinha, ó. E agora sim eu vou vir com preto. Mesma coisa do outro lado, pra depois vir com preto, né? Show, show, show! Mais de pertinho pra vocês verem. Por enquanto tá um pouco marcadinho ainda. Daqui a pouco a gente melhora todo esse negócio aí. Vamos lá. Pretinho. Tiro bastante o excesso do meu pincel. Por que eu vou aplicar esse preto com um pincel de esfumar e não de depositar? Porque o preto da minha maquiagem de noiva, ele tava bem sutil. Não era pretão. Era pretinho. Segredo para fazer cantinho preto. Vai aos poucos e escurece bastante a tua maquiagem antes de aplicar o preto. Deveria escurecer mais do que tá aqui, tá? Poderia. Principalmente se tu tem dificuldade. Então o preto, para não ficar todo manchado, tu tem que trabalhar com ele aos poucos. Tem que trabalhar com ele aos poucos e... Deixa eu ver pra onde tá indo o preto, tá vindo pra cá, ó. E tu tem que escurecer a base dele, que são as cores que vêm antes, que vêm por baixo. Limpei o meu pincel na minha toalhinha que eu tenho aqui embaixo, peguei a cor vinho e vou aplicar o vinho aqui, ó, na bordinha e na bordinha. A minha maquiagem, ela tá muito mais arredondada do que a maquiagem do dia do meu casamento, tá? Paciência. Dá umas batidinhas, volta com o pincel de esfumar só sujo com o primeiro marrom. Não peguei mais cor com ele. Isso é fundamental pro teu esfumado. Máscara de cílios.
Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que tá acontecendo. Minha maquiagem tá mais escura do que aqui, ó. Tá mais escura. Eu estou assim, né? Deixa eu pegar o pincel de delineado aqui. Delineador em gel hoje. Molhei o meu pincel no diluidor. O diluidor que eu tô usando é o Duraline da Inglot. Vou tentar fazer um delineado bem fininho e esfumar ele na pontinha. Ó, fiz um delineado bem fininho, consegue ver? E agora, ó, eu cheguei com ele só... Ó, que feio falar assim. Eu cheguei com ele só até aqui, agora eu vou ir com ele até o final e vou esfumar. Rapidão. Esfuma aqui, ó, só onde tem a sombra preta. Dessa maneira o delineado não vai ficar marcado aqui fora, ó. Porque tem um pretinho ali. Se precisar, a gente volta com a sombra preta. Deixa assim por enquanto. Esfumar um delineado é dar batidinhas em cima. Isso aí, ó. Bem bonitinho. Agora vamos colar os cílios postiços. O cílio postiço que ela usou em mim, que eu usei no meu casamento, é um cílio que eu não tenho. Não tenho nada parecido. O que eu tenho de mais parecido seria uma junção desses dois cílios. Teria que ser um cílio bem naturalzinho assim, só que lateral. Então eu tenho o 213, que é redondo, e eu tenho o 217, que é lateral, mas ele é muito grande. Eu vou usar o 213, porque o 217 vai ficar super diferente. A cola de cílios que eu indico para automaquiagem é essa daqui, ó. Super Stronghold da Yenvy. Eu não vou usar ela porque ela tá dura, não tem mais nada dentro. Não tem mais nada. A que eu vou usar é da Atelier Paris. Também é muito boa, tu pode comprar se tu quiser, é claro. Mas eu acho que não precisa comprar ela necessariamente, sabe? Por quê? Porque ela é bem mais cara. Vou medir o meu cílio. Embaixo, eu lembro que eu pedi pra ela fazer um pouco mais esfumado o olho embaixo, que eu já gostava na época, assim como eu gosto hoje, mas ela não era dela, normal, não era a técnica dela, sabe? E também eu acho que não era talvez tão comum de fazer aquele esfumadão embaixo. Então, eu vou usar o próprio delineador em gel, fazer um risquinho por fora do olho do delineador em gel e vou quase não esfumar. Esfumar bem pouquinho. Vamos colar o cílio. Outro olho. Tudo coladinho, tudo certo. Vou fazer a parte de baixo. Mas antes de fazer a parte de baixo, eu vou falar pra vocês. Então, olha só. Eu queria que a minha maquiagem ficasse rosa bem clarinho e preto.
Se eu quero um rosa bem clarinho pro preto, eu preciso de uma cor intermediária entre o rosa clarinho e o preto. Poderia ter usado vários degradês, várias cores. Eu usei só duas, só três no caso, né? O rosa bem clarinho. Que cor que ficaria boa entre o rosa clarinho e o preto? Um tom rosado, só que bem escuro. Por isso que eu escolhi um marrom, que é vinho. Ele puxa pro vinho. Porque rosa vai pro vinho, vai pro preto. Vocês conseguem entender a lógica que tem por trás? Se eu tivesse fazendo aqui, ó, um branquinho, tá? Um branquinho, uma cor tipo de iluminador de rosto, sabe? Que não é nem dourado, nem rosa. É um manteiguinha. E aí que pra cada cor, pra cada tom de pele vai mudar um pouquinho esse manteiguinha, né? Se eu tivesse fazendo aqui um manteiguinha e quisesse ir pro preto, poderia ser um marrom de qualquer tonalidade, mais frio, mais quente. Vai depender também da maquiagem do todo da maquiagem. O primeiro marrom lá em cima que eu escolhi. Esse primeiro marrom eu escolhi um marrom super neutro. Ele não é nem quente nem frio. Ele é um pouco mais pro frio, mas não é cinza. Tá vendo? E ele tem um quesinho, ele tem um puxado pro rosa, pro rosado. Vamos fazer embaixo. Não sei se eu vou conseguir fazer tão fino que nem ela fez, até porque ela fez isso aqui com lápis e não com delineador, que nem eu tô fazendo aqui. Pincel de esfumar pequenininho, pode ser um pincel lápis ou um pincel achatadinho, que nem esse. Eu vou pegar o marrom escuro que a gente usou, que ele tem uma tonalidade um pouquinho de vinho, e eu vou aplicar por cima e na bordinha, mais pra selar do que pra esfumar, só pra ficar mais parecido com a maquiagem de lá. Mas eu esfumaria isso aqui bem mais, bem mais. E eu não vou esfumar mais, né? Porque senão não vai ficar nem um pouco parecido. Então, vamos ter que se contentar com o olho um pouco mais marcado embaixo. Isso não tá errado. Só que eu sempre gostei de mais esfumado. Já trocar o pincel. Pronto. Máscara de cílios nos cílios de baixo. Pegar o batom. Batom, gente, eu ainda tenho. Claro, eu comprei depois, né? Não é uns 6 anos o mesmo batom, né? Eu comprei depois. Esse batom aqui é o Brave da MAC. Brave. Eu gosto desse batom. Só que hoje eu entendo que ele é um batom um pouquinho frio demais pra mim. Ele poderia ser mais quente. Aplico o batom e venho com o corretivo só um pouquinho. Molho o batom, o pincel no corretivo bem pouquinho. Bem pouquinho mesmo, senão faz caca. E faço um desenho mais bonito, pra ficar mais corrigido. Acho que agora foi. Foi! Vamos falar da base, como é que ficou. Gente, minha pele tá bem sequinha, tá bem radiante. Olha que glow. Vocês conseguem ver? Bastante glow, né? Uma coisa que eu faria, se eu fosse casar agora com esse batom, é fazer o seguinte, ó. Ó. Tá vendo como ele ficou um pouco mais opaco, ele ficou um pouco mais fino? Isso aqui vai garantir que não vá tanto batom lá pro meu dente depois, porque esse batom é um batom cremoso. Ele é um batom demi-mate, ele não é extremamente cremoso, mas ele é um batom que eu tenho que retocar depois. Eu vi que as minhas fotos do casamento, eu tava olhando meu álbum hoje pra trazer as fotos pra vocês, né, pra pegar as fotos. E eu vi que as minhas fotos, eu tô sem batom.
as fotos depois da janta, depois da festa, eu acho que eu não retoquei, eu nem me lembro, né? Só sei que tem que fazer isso aqui, porque senão o batom mais cremosinho vai lá pro dente. E ó, isso aqui também dá pra fazer. Olha ali, ó. Bastante, hein? Bastante, porque esse batom que fica um excesso, ele pode ir lá pro teu dente. O que eu faria de diferente aqui? Com certeza eu colocaria um brilho. Aqui, ó, colocaria um glitterzinho daqueles fininhos, com certeza. Eu iria fazer um esfumado bem mais bonito aqui embaixo. Eu usaria um cílio postiço hoje, bem mais cheguei, porque eu gosto. Não tem nada de errado em usar cílio pequenininho assim, ó. Eu gosto bastante desse cílio, mas pra essa maquiagem eu faria diferente. Lindas do meu coração, muito obrigada por terem ficado aqui comigo. Quem for reproduzir essa maquiagem, posta e marca Make Sincerona. Se eu não ver, se eu não comentar, é porque não chegou a notificação pra mim. Aí vocês me mandam pelo direct. Mas postem sempre, porque quanto mais gente ver esse movimento que a gente tá criando aqui, mais lindezas a gente vai atingir com essa ideia de que de fazer a maquiagem para se sentir bem e não fazer a maquiagem para ter um delineado, para ter um cílio postiço. Tu entendeu a diferença lá do começo, né? Muito obrigada pela companhia. Se vocês estão aqui é porque vocês querem dar um passo a mais, um passo adiante na maquiagem de vocês. E é isso que eu quero junto com vocês. Dá a mão e vem junto comigo aqui, que eu tenho certeza que tu vai crescer bastante ao assistir as lives aqui e ao colocar em prática, porque é importante colocar em prática sim. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.